Nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente conversar um pouquinho sobre as relações raciais em nosso país, né? Para a gente falar um pouquinho sobre relações raciais, não de uma forma macro, mas falar diretamente da realidade, né, brasileira, das condições sociais que verificam a questão racial em nosso país. Eu sempre que eu não vou falar, né, e dar essa aula, eu gosto de lembrar uma coisa. Aqui é um recorte não pensando em dar uma aula ou um curso sobre racismo ou sobre questão racial. Aqui é uma aula muito voltada para uma questão do vestibular. Então, por mais que a gente, obviamente, vá abordar e vai colocar o dedo em alguns pontos de algumas questões que são relevantes socialmente, a nossa maior preocupação aqui é falar como a questão do racismo cai nas provas, podem ser abordadas, né, dentro das provas de vestibular, dentro das provas de concursos que vocês tanto ouvem falar por aí, né, como o Enem, FUVEST, UERJ e por aí vai, tá? Primeira coisa a te lembrar e a te falar é que o Brasil é um país que foi moldado, forjado, constituído, construído com base na escravidão. Ou seja, a escravidão, ela é um processo, ela é uma ocasião, ela é uma realidade que perdurou no Brasil durante praticamente 300 anos e ela é uma realidade que vai vivenciar a nossa sociedade, que vai forjar a nossa sociedade e, consequentemente, vai gerar um quantitativo e um contingente muito grande de preconceitos. Só que essa questão da escravidão, ela vai, obviamente, passar por camadas. E quando eu falo por camadas, é porque a escravidão, ela não era simplesmente uma condição de acreditar que o branco é superior ao negro e ponto final. Que o branco é superior ao negro e precisamos de inferiorizar, dominar, conquistar e por aí vai. Não, vai além disso. A escravidão, ela vai ter camadas porque ela vai ter momentos históricos em que ela vai ser justificada de formas diferentes, né? A gente vai ter, né, no século XIX, as chamadas teorias eugênicas. E para lembrar um pouquinho para você sobre isso, eu vou lá para o quadro. Chega aí. Quando eu falo com você sobre essas teorias eugênicas, quando eu falo com você sobre esse fenômeno das teorias eugênicas, eu quero relembrar com você algumas coisas que talvez você já tenha visto em outros momentos, né? Por quê? O que são essas chamadas teorias eugênicas? Diretor, bota a carga para mim aqui, que essa aqui acabou? Valeu. Essas chamadas teorias eugênicas, né, são teorias que ganharam muita força, né, ali ao longo do século XIX. Né? Então, no século XIX, houve um crescimento muito grande dessas teorias. E essas teorias eugênicas, elas já acreditavam e elas diziam para a gente o seguinte: elas diziam que geneticamente, existia uma diferença entre brancos e negros, e essa diferença genética entre brancos e negros fazia e gerava que os brancos fossem superiores. Então, quando eu falo de teorias eugênicas, eu falo de um fenômeno que ocorre principalmente, né, no século XIX, e eu falo de um fenômeno que vai gerar a ideia de diferenciação genética. Ou seja, eram teorias que acreditavam que era possível provar, né, geneticamente,
né, que brancos são superiores, né? Que os brancos têm qualidades, capacidades e aptidões superiores que os negros não possuíam. Essas teorias eugênicas, elas vão ser hegemônicas em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, essas ideias chegam da Europa através de dois caras, que é o Arthur Gobineau e o Cesare Lombroso, chegam com muita força no Brasil, chegam com muito afinco no Brasil. Não é à toa que essas ideias, durante muito tempo, vão ser ideias que vão ser vistas pela população como uma ideia real, dominante, total, completa. E aí o que vai acontecer é, essas teorias eugênicas vão demorar muito a serem questionadas. Mesmo após o fim da escravidão, elas continuam no imaginário social, continuam no imaginário popular, e as pessoas continuam acreditando de forma fiel, real e total que, de fato, efetivamente, existe uma diferença de superioridade entre brancos e negros. E essa visão só começa a passar por algum questionamento no Brasil nos anos 30. Ou seja, a partir dos anos 30, vai começar a surgir alguns questionamentos. Quando eu falo anos 30, são ali os anos de 1930. Por quê? Nessa época aqui, vai surgir uma visão que é uma visão de um cara chamado Gilberto Freire, tá? Antes que alguém aí desinformado no chat pergunte, Gilberto Freire não tem nenhuma relação com um pedagogo, tá? Paulo Freire. Sempre tem alguém que fala, eles são parentes, ou então acham que é a mesma pessoa, não tem nenhuma relação, tá? O Paulo Freire é um pedagogo, que tem uma importância internacional tremenda, mas é outra questão. Aqui estamos falando do Gilberto Freire, é outra pessoa. O Gilberto Freire, ele vai ser um cara que vai escrever um livro que é um fenômeno chamado Casagrande e Senzala. E nesse livro chamado Casagrande e Senzala, ele vai trazer uma teoria um pouco diferente daquela que ela era apresentada nas teorias eugênicas. Por quê? Os anos 30, para quem não é muito bom em história, é a época de um governo que é o governo do Vargas. Ou seja, é uma época que o Getúlio Vargas está elaborando e está pensando o Brasil. É uma época que esse presidente do Brasil, à época, Getúlio Vargas, está querendo construir uma ideia de uma identidade nacional. Está querendo construir uma ideia de uma identidade do que é o Brasil. O que faz do Brasil Brasil, o que define o brasileiro, quem nós somos. E aí, o Gilberto Freire escreve esse livro chamado Casagrande e Senzala. Nesse livro, ele vai dizer o seguinte, olha, o Brasil ser um país onde negros e brancos convivem não é algo ruim. Diferente do que esses caras aqui falavam, porque esses caras aqui falavam que um povo miscigenado é um povo degenerado. Eles falavam que miscigenação causa degeneração. Ou seja, eles falavam que a miscigenação era algo ruim, problemático, negativo. Tá? Tratavam a miscigenação como um problema. Gilberto Freire vai falar assim, não. Nesse livro Casagrande e Senzala, ele vai dizer que, pelo contrário, que a miscigenação é o maior traço de característica e de identidade do povo brasileiro. Então, o Gilberto Freire vai estar dizendo pra gente, né, uma coisa que é a seguinte, que a nossa identidade, ou seja, que a identidade do brasileiro, aquilo que define quem é e o que é o brasileiro, está no processo de miscigenação. Ou seja, o fato de eu ser miscigenado, a minha miscigenação é o que de fato gera uma identidade nacional. Para quem não sabe, o ato de ser miscigenado é a mistura étnica, racial, né, que é o caldeirão que nós chamamos de Brasil. Então ele vai estar falando assim, olha, o que define o brasileiro, o que faz do Brasil, o que representa a nossa realidade, o que faz que nós sejamos quem nós somos, é o ato de a gente ser miscigenado. É o ato de nós termos a miscigenação como algo relevante. Então, Gilberto Freire está, pela primeira vez na história, trazendo uma teoria, uma visão, uma compreensão que não nega ou subalterna o negro a algo inferior. Ah, Leandro, ele não está falando que o negro é inferior ao branco geneticamente, é isso? Isso. Gilberto Freire está trazendo uma visão que não estabelece o negro como inferior geneticamente, igual as teorias eugênicas faziam. E você fala, pô, Leandro, então isso é algo bom.
é bom, mas tem um problema. Porque o Gilberto Freire, quando faz isso, ele diz, né, e ele cria uma teoria importante, que é a chamada teoria da democracia racial. Ou seja, ele acredita que o Brasil, por ser um país onde brancos e negros convivem nos mesmos espaços, o Brasil é um país por onde brancos e negros, por conviverem nos mesmos espaços, por terem laços de afetividade, por terem laços comunitários, por de alguma maneira terem vínculos de contatos, de terem relacionamentos, vai ser um país que, com o passar do tempo, vai se tornar um país democrático racialmente. Ele cria uma coisa que a gente vai chamar de democracia racial. Ele acredita, ele entende, né, de que de fato existe um país que o racismo levaria-se ao final, e é só esperar. Racismo vai acabar. É só esperar. Para Gilberto Freire, o Brasil, por ser um país que tem uma identidade ligada à miscigenação, vai levar a um processo de democracia racial, ou seja, vai acabar o racismo no Brasil. Os vínculos, os contatos, as relações existentes entre brancos e negros, desde o tempo da escravidão, na Casa Grande, de vínculo, de contato, relações sociais, comunitárias, sexuais, vão levar, segundo ele, a um processo que, com o passar do tempo, geraria uma democracia racial. Qual o problema disso? O problema disso é que, se eu não tenho que fazer nada para acabar o racismo, se é só esperar, já que o Brasil é um país democrático racialmente, quer dizer que não tem racismo. Quer dizer que o racismo não existe. Gilberto Freire, ele resolve um problema, que é o fato de não colocar o negro como inferior geneticamente, mas ele cria outro. Por que ele cria outro? Porque ele cria um problema que é o seguinte, ó, racismo? Não tem não, a gente é miscigenado. É todo mundo junto, né? Todo mundo brother. Racismo, nada. Isso é bobeira. Esquece isso, deixa isso pra lá. Ou seja, ele cria uma visão que diminui, que inferioriza a questão racial, que ela vai se esgotar, que ela vai se encerrar, que é meio que só esperar. Ele cria uma visão que a gente chama, né, de uma visão harmoniosa. Por que harmoniosa? Porque é uma visão onde existe certa harmonia. Né? Existe uma certa harmonia social, um certo vínculo social, um certo relacionamento que é esperar, aguardar. Então, Gilberto Freire causa uma coisa que é, até hoje, muito forte no Brasil, que são as pessoas que dizem que o racismo não existe. Se você diz que racismo não existe, provavelmente você está tendo uma visão muito ligada à ideia do Gilberto Freire, que o Brasil é miscigenado, está todo mundo aí, é só esperar que as coisas vão acontecer. É questão de classe. Vai acontecer, vai se misturar, deixa pra lá. Só que assim, a primeira coisa que nós temos que entender é que não se combate aquilo que você não assume que existe. Olha essa frase. Não se combate aquilo que você não assume que existe. Ou seja, só dá para eu combater um inimigo se eu assumir que ele existe. Só dá para enfrentar um inimigo se eu assumir que isso existe. Se eu não assumir que isso existe, não tem como combater. É impossível combater. Né? Então, assim, quando eu digo que o racismo não existe, eu não tenho como combatê-lo. Se eu não assumo que o racismo é uma questão, eu não tenho como combatê-la. E aí essa visão aqui vai ser uma visão muito forte e hegemônica, né, dominante durante quase 40 anos. São quase 40 anos de uma visão completamente hegemônica de que o racismo no Brasil é algo que deixa pra lá, ignora, relaxa, já vai acabar. Né? Essa visão vai ser dominante durante muito tempo, até surgir a teoria de um outro cara. Até surgir uma teoria de um outro cara, né, que o vestibular gosta bastante também, que é nos anos 60. Lá nos anos 60, né, vai surgir a teoria de um cara, né, bem importante para a nossa história, chamado Florestan Fernandes. Florestan Fernandes. O Florestan, né, ele vai ser um cara que vai dizer assim, não, que papo é esse que não tem racismo no Brasil? Que papo é esse que somos um país democrático racialmente? Que papo é esse que o Brasil é um país harmonioso? Não. Ele vai dizer nos anos 60 que o Brasil, na verdade, não tem nada de democracia racial. Ele vai dizer, na verdade, que o Brasil é um país que vive o oposto disso. Ele vai dizer que o Brasil é um país que vive, segundo ele, o que ele vai nomear de mito da democracia racial.
Por que mito da democracia racial? Porque o mito é uma mentira. Algo que é um mito é algo falso, mentiroso, errôneo, é uma história contada. Ele vai dizer que a democracia racial, essa ideia de que o Brasil é um país miscigenado, lindo, que o racismo vai acabar, é um mito, é uma lenda, é uma mentira, é uma história. Então, para o Florestan Fernandes, o que existe, na verdade, não é uma visão democrática, né? O que existe para ele, na verdade, é uma visão baseada não na harmonia, e sim uma visão baseada no conflito. Ele vai dizer que é o conflito que baseia, que controla, que rege as relações sociais vigentes racialmente em nosso país. Então você tem um cara falando racismo vai acabar, o Brasil é um país miscigenado, vamos naturalmente esgotar isso pelos contatos de vínculos existentes, e temos um cara que vai dizer assim, não, existe um problema. E esse problema tem que ser combatido, tem que ser enfrentado, tem que ser jogado, tem que ser discutido, né? Que vai ser o Florestan Fernandes. Tranquilo? De boa? Diretor, vem comigo. E aí, vamos lá. Tranquilo. E você pode pensar, Leandro, mas isso é óbvio. Não é óbvio pra mim que hoje em dia o racismo existe, tem que ser enfrentado. Você está em 2023, né, meu querido? Você está em 2023. Estamos falando aqui nos 50 e 60. Se até hoje existem pessoas que negam o racismo, imagina como é que não eram nos anos 50, 60, 70, né? E essa visão do Gilberto Freire, ela era dominante, hegemônica, né? Controladora, né? As pessoas acreditavam, de fato, que o Brasil era um país sem racismo, né? Aqui, nós estamos falando de uma visão diferente. E aí, a visão do Gilberto Freire se dava porque, segundo ele, né, existia uma relação, né, onde brancos e negros conviviam. Mesmo que em relações exploratórias como essa, onde os negros estão servindo uma pessoa branca, segundo ele, existia uma relação ali mínima, né, de contato, de vínculo, a criança na casa grande, e esses vínculos iam gerando e iam possibilitando, né, que nós íamos nos tornar harmoniosos com o tempo. Legal, sentar lá não, né? E aí o Gilberto Freire vai passar, obviamente, a ser um autor criticado. Eu fiquei de te mostrar um quadro na semana passada, que eu citei ele, né, não semana passada, em alguma aula aí, que eu citei ele, que foi esse quadro aqui. E aí eu vou falar para você sobre esse quadro hoje. Esse quadro aqui, ele é um quadro, né, chamado A Redenção de Cã. A Redenção de Cã, né? E esse quadro aqui é um quadro que mostra uma das coisas mais bizarras da história brasileira, que é o branqueamento. Como assim o branqueamento? Para quem não sabe esse conceito, o Brasil é um país em que existiu em certo momento, no século XIX, as chamadas teorias eugênicas. Essas teorias eugênicas, elas estimulavam uma coisa chamada o branqueamento do Brasil. Ou seja, elas estimulavam que o Brasil se tornasse cada vez mais branco. E aí olha para essa imagem, você tem uma imagem onde existe uma senhora, né? Uma senhora que é uma senhora mais velha, né? Claramente é a matriarca da família. Essa mulher mais velha é uma negra retinta, erguendo as mãos para o céu. Ao lado, você tem uma mulher mais nova que essa senhora. Essa mulher mais nova que essa senhora é uma mulher, né, que é uma mulher negra, mas de pele mais clara, né? E essa mulher tem um bebê ao seu colo. Esse bebê ao seu colo é um bebê branco, que tem ao seu lado, provavelmente, o pai desse bebê, que é também um homem branco. E aí você tem um processo que é a mãe negra retinta, a filha negra de pele clara e um bebê da pele branca. E aí, essa senhora está, teoricamente, agradecendo. É uma redenção. Porque era a ideia do Brasil do começo do século, que as pessoas precisavam branquear. Era necessário ter um branqueamento. E aí você repara uma série de coisas nessa imagem, né, que são interessantes, que eu acho que são pequenos detalhes, mas que são bacanas de perceber. Repara que a mulher negra, que é a mulher que teoricamente representa o atraso, ela está com pés ao solo, né, um solo com uma palmeira ao fundo, uma coisa mais ligada ao campo, ao atraso, ao agrário. Enquanto o branco da imagem, ele não está descalço, ele está usando sapatos, né, e ele pisa na única região asfaltada, ligada à ideia de civilização, ele já está na porta da casa, ligada ao avanço. Ele usa as vestes de europeus da época, né? E isso mostra que, teoricamente, ele é um europeu, né? E essa criança, né, ela segura, né, um fruto, né, uma referência ali, alguns aspectos até bíblicos. E isso é bacana a gente perceber, né, que existe aqui uma série de processos que mostram essa ideia do branqueamento, que acabam sendo bem interessantes. Tá?
O Gilberto Freire, como eu te falei, né, ele é um cara que defende essa teoria da democracia racial. A teoria dele ia acontecer, né, por essa identidade brasileira que seria formada por diferentes matrizes étnicas, né? Uma coisa interessante a gente saber, né, que o Gilberto Freire, ele vive até 87. Foi um cara que viveu bastante, né? Foi um cara que teve uma vida bem longa aí, né? Ele só vem a falecer em 87. Responder uma perguntinha aqui, que tem tempo que eu não respondo pergunta. Vamos lá. Dedico sempre presente, ele manda o seguinte: professor, a visão de Gilberto Freire só sobressaiu devido à decadência da aristocracia rural, segregacionista na crise de 29, ou ela teria espaço assim mesmo? Dedico, provavelmente, eu acredito, tá? Isso aqui é só especulação, que ele só teve espaço devido ao governo varguista, tá? Se fosse naquela República do Café com Leite, eu não sei se ele teria esse espaço todo não, tá bom? Vamos lá, vamos falar de outra coisa aqui. O Gilberto Freire tem um lado bom, né, que é o lado bom de ele ser uma alternativa às teorias raciais eugênicas, já é um lado positivo, mas tem também um lado aqui muito negativo, que é o fortalecer a ideia de que o Brasil seria um país sem preconceitos, um país sem racismo, teoricamente, né? E o Florestan, que é um cara que vai atacar esse convívio harmonioso, né, entre as etnias, entre as perspectivas de raça, e é um cara que vai dizer que a democracia racial é um mito. Para ele, na verdade, o Brasil só vem aprofundando cada vez mais as suas desigualdades. Beleza? Essa visão do Florestan Fernandes, que é essa visão de que a democracia racial não existe, que o Brasil não é um país democrático e por aí vai ser uma visão que vai estimular o movimento negro. Não é que não houvesse movimento negro, é claro que já existia movimento negro, né? Mas vai ser um cara que vai estimular o movimento negro a crescer. Afinal de contas, quando eu assumo que existe um problema, eu tenho como combater esse problema. E aí o movimento negro ganha força. Esse movimento negro vai ter força principalmente tendo uma luta constitucional, usando uma luta com base em leis. Né? Como assim com base em leis? Mudar a Constituição, mudar a lei brasileira. E aí tem uma série de leis aprovadas, coloco aqui algumas para vocês, e algumas são mais importantes que outras. Por exemplo, a Lei 7716 de 89, serve como repertório sociocultural para redação aí, ela é uma lei que foi a lei que estabeleceu o racismo como crime no Brasil. Né? Racismo só vira crime no Brasil em 89. Ah, Leandro, quando que acabou a escravidão? Em 1888. Aí você fala, é 89 de quê? De 1900, ou seja, demorou 101 anos para ter uma lei colocando o racismo como crime no Brasil. 101 anos, né, como crime inafiançável. Né? A outra lei importante é a Lei 10.639. A Lei 10.639 de 2003, né, ela vai ser uma lei que estabelece a obrigatoriedade de ensino de história afro-brasileira, né, de cultura e história afro-brasileira nas escolas. E aí eu te pergunto, você teve isso na sua escola? Ah, Leandro, legal, eu tive, legal, senta lá, estou numa escola muito boa, porque não é o padrão. Não é o padrão. A verdade é que a gente tem hoje uma realidade no Brasil em que você aprende Revolução Francesa, Revolução Russa, você aprende Revolução Inglesa, você aprende Unificação Italiana, Unificação Alemã, opa, Henrique VIII, rei da Inglaterra, opa, Luís XVI, rei da França, olha só, vamos aprender de Mussolini, Hitler, Salazar, Franco, vamos aprender da Idade Média, da Grécia, mas não fala de África. A gente não fala de África. A gente só fala de África quando você vai falar que o europeu foi lá explorar. Aí você fala de África. Então a gente tem uma realidade em que a gente não aprende a história africana. Nada. A África pra gente é assim, é África, né? O europeu foi lá e dominou. Quanta pobreza. É isso. E isso mostra a dificuldade que nós tivemos, né? A dificuldade que nós temos de realmente gerar esse ensino. A gente não ensinou isso para as pessoas. Quer ver outra coisa? Filosofia. Filosofia. Repara, olha os autores. Sócrates, Platão, Aristóteles, europeu. É Kant, legal. Hegel, é Nietzsche, legal. A gente vai aprender Marx, legal. Vamos aprender Schopenhauer, bacana. Vamos aprender Durkheim, Comte, vamos aprender Descartes, vamos aprender Locke. É só europeu. É só europeu. Leandro, Santo Agostinho que a gente aprende, ele é do Egito. Legal, uma exceção. Mesmo assim era o Egito que era do Império Romano. Então assim, a gente só aprende europeu. Então nossa história, ela é eurocêntrica. O que é ensinado na escola, o que cai no vestibular, é a Europa.
né? Aí vamos aprender, a gente ia falar assim na escola, né? História do Brasil e história geral. História geral ou não? Tu aprendeu o que do Laos, do Camboja? O que você aprendeu da Etiópia? Qual o seu conhecimento grandioso do Paquistão? Não, não é história geral, é história da Europa. Com uma pitadinha de Estados Unidos e às vezes comentando do Japão. Né? É isso. Então a verdade é que é muito importante a gente ter, né, uma aula, né, esse ensino de história africana nas escolas, de cultura africana nas escolas. Isso aconteceu de fato? Mais ou menos. Porque para acontecer isso de fato, 3 coisas têm que mudar. 3 coisas têm que mudar. Uma, tem que mudar o vestibular. Se o vestibular não muda, as escolas não mudam. Segundo, tem que ensinar os professores. Tem que ensinar os professores. Você realmente acha que, por exemplo, um professor de história que você tem, qualquer um, seja no ProEnem ou em outro lugar, ele sabe tanto sobre Inglaterra, como ele sabe, por exemplo, sobre Botsuana, na África? Claro que não. E não é porque ele não é inteligente, não porque não se dedicou, é porque na faculdade ele aprendeu muito sobre Inglaterra e quase nada sobre a África. E isso tem que mudar, as faculdades têm que mudar. Terceira coisa, você tem que mudar o vestibular, tem que mudar os professores, mas tem que mudar também o material. Os livros didáticos no Brasil são feitos para falar de história europeia. Então essa lei aqui é uma lei importantíssima, pouquíssimo aplicada, mas uma lei importantíssima, tá? Não vou ficar falando só de leis com vocês, né? Mas tem uma outra lei famosa também, que é a 10558, que é a lei de cotas, né? A lei de cotas também é famosa, não vou entrar na polêmica aqui, se cotas é certo, se é errado, né? Essa polêmica não cabe nesse momento, porque cotas, para a sociologia, é evidentemente correto, tá? Para a sociologia, pelos dados e pesquisas, ela se dá como correta, traz resultados, mas não vamos entrar nessa polêmica aqui agora, mas também é uma lei que vem dessa luta constitucional do movimento negro, tá? Deixa eu te mostrar algumas coisinhas, eu quero te mostrar algumas coisas agora para a gente aprofundar a nossa aula. Primeiro, leia isso aqui comigo, ó. O mito da democracia racial brasileira afirma que a distância social entre dominantes e dominados é modificada pelo cruzamento interracial, que apaga as contradições e harmoniza as diferenças, levando a uma diluição dos conflitos. Gilberto Freire defendia isso aqui. Defendia que, naturalmente, né, a democracia racial ia gerar aqui, ó, poxa, ia diluir os conflitos, ia acabar o racismo, era só esperar. Florestan Fernandes, evidentemente, é contra isso, tá? Aqui, deixa eu te mostrar o livro, ó. Quer ver o livro aqui? É esse livro aqui, ó. Casa Grande e Senzala, que é o livro do Gilberto Freire, tá? Que é o livro que fala sobre isso. Coloquei aqui para você depois de algumas informações, para vocês terem acesso aí no slide, no material. Também tem aqui a descrição de cada uma das leis, tá? No material, o vestibular não vai te cobrar cada lei, eu coloco como repertório sociocultural para vocês, beleza? E aí, nesses minutos que a gente tem ainda na aula, eu queria te mostrar uma pesquisa. Essa pesquisa eu quero te mostrar porque ela é boa para redação, mas também é boa para você entender a questão racial no Brasil. Essa pesquisa foi uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, né, a pedido da CUFA, Central Única das Favelas, né, e foi uma pesquisa macro grande sobre a questão racial no Brasil, né. E aí essa pesquisa, ela vai fazer um levantamento, né, em junho de 2020, ou seja, durante a pandemia, né, durante o auge da pandemia ali. E ela mostra algumas coisas, tá? Ela vai mostrar para nós algumas realidades importantes, tá? E aí, lê comigo aí, ó. A Constituição brasileira reconhece que a cor da pele de uma pessoa faz diferença no tratamento que ela receberá da polícia e as suas chances de estudar e trabalhar. Ou seja, foram perguntando para as pessoas se elas acham que a polícia trata diferente, né? E se as chances de ela conseguir um emprego ou estudar, se faz diferença ela ser negra ou branca, beleza? 94%, né, acredita, né, que pessoas negras teriam mais chance de serem abordadas pela polícia. 94% acreditam que pessoas negras têm mais chances de serem mortos pela polícia. 91% acham que pessoas brancas têm mais chance de conseguir um emprego. E 85% acham que pessoas brancas têm mais chance de fazer uma faculdade. Tá? Isso é uma pesquisa realizada, né? E é bacana a gente entender que isso é uma realidade que você já observa, que o brasileiro já entende isso. Ele já vê que isso está acontecendo, né? Um outro questão importante é a gente reparar que essa desigualdade entre brancos e negros, ela se dá em várias esferas, né? Com a polícia, mas se dá na escola e também se dá no trabalho. Olha isso aqui, ó. 36% dos brasileiros, né, e 76% dos brasileiros negros dizem que conhecem alguém que já tenha sofrido preconceito, discriminação, humilhação ou deboche dentro do trabalho.
Ou seja, o que existe são 76% dos brasileiros negros falam que conhecem alguém que sofreram essa realidade de um preconceito, uma discriminação dentro do ambiente de trabalho. E aí, isso tem muito a ver com a questão de renda. É um racismo voltado para uma realidade macro, mas também tem a ver com uma questão de renda. Porque, olha aqui, olha o que eu vou te mostrar aqui agora, essa parte é importante. O laranja são os negros. Os amarelinhos, né, não negros. Olha isso aqui, porcentagem da posição ocupada no mercado de trabalho, tá? Olha isso aqui, empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada. Maior parte não negros, outra parte de negros. Conta própria, maior parte de negros, menor parte não negros. Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada, maior parte de negros. Empregado no setor público, militar ou servidor estatutário, maior parte de não negros. Trabalhador doméstico, maior parte de negros. Empregador, ou seja, empresários, maior parte de não negros. Trabalhador familiar, auxiliar, né? Quase que igualitário. Você fala, ah, Leandro, tá bem parecido aqui os números, né? Tá semelhante. Agora vamos ver renda. Vamos ver renda, porque aqui é só o cargo, sem falar a rentabilidade. Quando você olha a rentabilidade, é que tem um problema. Trabalhadores não negros ganham em média 76% a mais que os negros. Ah, Leandro, como? Pesquisa, ué, né? A média de salário dos não negros no Brasil é R$ 3.100. A média de salário dos negros no Brasil é de R$ 1.700, né? Isso é bem marcante. É uma diferença de 76%. É muito dinheiro. Faz uma diferença enorme no orçamento familiar. Ah, Leandro, mas esses dados são confiáveis? São, gente, é um instituto confiável, né? O Locomotiva é um instituto confiável, né? E aí você consegue perceber, né, essa discrepância. Eu estou botando isso aqui para vocês rapidamente, mas esses gráficos vão ficar para vocês depois, né, poderem observar, né? Tem mais, olha isso aqui. 46% dos trabalhadores brasileiros dizem ter pouca ou nenhuma diversidade de raça, cor na empresa em que trabalham. E é verdade, né? E é verdade. Eu vou te dar um exemplo, tá? O ProEnem. Ah, ele vai criticar a empresa que você trabalha? Vou, tá? E não a empresa que eu trabalho, eu vou criticar todas as empresas e escolas que eu já vi na minha vida no Rio de Janeiro. Todas. Eu moro no Rio de Janeiro, não posso falar de outro lugar. Sabe por quê? Porque existe uma questão em que, infelizmente, grande parte das pessoas negras não conseguem nem ter a visibilidade para chegar em certos espaços, devido a uma questão de dificuldades estruturais que são colocadas, né? E obviamente também tem, muitas realidades que vão gerar e que vão acarretar essa dificuldade interna e externamente. Mas é impressionante você pensar isso, né? Que as empresas, né, vão dizer que não tem diversidade. Não tem diversidade. E não tem mesmo, na maioria dos lugares, né? Isso é muito marcante, né? Isso é muito latente, né? Outra coisa importante é em relação aos chefes, né? A maioria dos brasileiros tem chefes brancos. Leandro? Olha isso aqui, ó. 66% dos brasileiros tem chefes brancos, né? E aí você tem só 10% chefes considerados pretos, né? E você tem 21% pardos, 3% chamados amarelos e 1% de chefes indígenas. Isso é muita coisa, né? Gente, olha isso aqui. Ah, Leandro, mas no Brasil tem mais brancos que negros. Não tem não, né? O Brasil tem aí na casa, depende da pesquisa, mas 54%, 55% de pessoas negras e pardas. Então tem um problema, né? Não está batendo a conta. Eu não sou bom em matemática não, tá? Eu sou de humanas, mas não está batendo a conta, né? Então isso tem uma realidade muito latente, muito marcante, um recorte social nisso aí, muito marcante e muito latente. Essa aqui é a parte mais legal da pesquisa para mim, que ele mostra o seguinte, ó. Eles pegaram rostos, né, aleatórios de pessoas desconhecidas e perguntaram o seguinte, qual desses rostos a população consideraria? Então perguntavam assim, ó, se você vê esses 4 rostos aqui, né, quem trabalharia como segurança no shopping? E as pessoas marcaram esse cara e esse cara. Aí depois perguntaram assim, qual desses hoje aqui é o presidente de uma grande empresa? Marcaram esse cara aqui. Aí depois perguntaram assim, quem esse aqui te daria mais medo na rua? Marcaram esse aqui e esse aqui. Nem conhecem a pessoa, tá? Aí depois perguntaram assim, teria mais chances de ser contratado em uma empresa? Marcaram mais
Esse aqui. Isso aqui é uma pesquisa onde as pessoas não conheciam as pessoas. Não conheciam. Só falavam assim, quem você marcaria aqui agora? Aí as pessoas marcavam esses rostos. Esses rostos. Tá difícil falar rostos. Né? Olha que incrível e medonho ao mesmo tempo. Né? E tem mais. Olha isso aqui. Quem aqui está no exterior? Marcaram esse aqui e esse aqui. Quem é o renomado cientista? Marcaram esse aqui. Quem é filho de pais de baixa renda? Marcaram esse aqui e esse aqui. Quem é um médico? Marcaram esse aqui. Né? E isso, novamente, serve pra gente entender o que está na nossa cabeça. Porque o racismo, ele é algo que você não precisa falar ele. Você não precisa falar. Né? Você não precisa falar. Né? Eu tenho um amigo meu que ele é negro e ele sempre fala assim, Leandro, você correndo na rua, tá fazendo exercício físico. Você correndo na rua tá fazendo jogging, né? Tá correndo. Eu correndo na rua, assaltei alguém e tô fugindo. Né? Então eu não corro na rua, só corro na academia. E essas são pequenas coisas, né, que vão fazendo a gente refletir, né, que vão fazendo a gente entender. É estrutural, né? Tá em todo local, tá no nosso imaginário, muitas vezes. Tem mais, olha aqui, ó, quando são rostos femininos, né? Quem trabalha como empregada doméstica? Marcaram esses dois, né? Depois perguntaram, quem é a protagonista da próxima novela? Marcaram mais esse aqui. Quem cria seus filhos sozinho? Olha essa pergunta que maliciosa. Marcaram mais as mulheres negras. Quem gosta de samba? Olha o estereótipo. Marcaram mais a mulher negra. Né? Depois fala assim, quem está no exterior? Marcaram mais as mulheres brancas. Né? Quem já foi presa? Mais as mulheres negras. Quem é médica? As mulheres brancas. Quem é executivo? Mulheres brancas. Né? E isso tudo mostra pra gente esse imaginário. Né? Olha isso aqui também, ó. Esse não se repete quando falamos dos professores que tivemos ao longo da vida, dos médicos. Olha só, professores que teve, a maioria das pessoas teve professores brancos. Algumas pessoas falaram que teve igualmente, tanto branco quanto os negros. Médicos, maioria teve médicos brancos. Ai, Leandro, eu fui atendido por um médico negro. Estamos falando de uma realidade ampla, não é só de você, não é só de um local. Né? Governante, gente, governante. Presidente negro aí, lembra aí, recua aí, presidente negro. Né? Recua. Né? Eu não sei se o Lula se considera negro ou não, nunca ouvi ele falando sobre isso, mas Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer, FHC, Itamar Franco, Collor, Sarney, Figueiredo, podemos voltar aí, né? Difícil. Governador do seu estado? Talvez tenha, mas pensa aí. Prefeito da sua cidade? Pensa aí. Né? Isso mostra como o racismo é algo muito estrutural, tá? E assim, essa pesquisa ela é enorme, tá, gente? Você vê, são vários dados. Provavelmente isso aqui não cai no vestibular, não vai ter nenhuma pesquisa te cobrando, né? Mas esses dados eu coloquei aqui para vocês terem argumentos para redação, tá? Então depois, baixa esse material, baixa esse slide, né, que você vai conseguir ver a pesquisa inteira, ver todos os dados. Isso vai ser bacana para vocês como recurso aí, para vocês terem dados, estatísticas para uma possível redação, ou qualquer coisa que vocês queiram fazer com esses dados, tá bom? Gente, uma excelente semana para todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.